Gravação iniciada, presidente. Muito obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão do CAR, período da manhã, dia 18 de maio de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vai dar início aos trabalhos de hoje com o item 1 da relatoria do conselheiro Camerano, recorrente Fazenda Nacional e Impacto Sistemas de Limpeza e Descartáveis Limitado. Com a palavra, o nobre relator. Bom dia a todos. Presidente, esse é um voto muito extenso, né? Porque nós temos aí quase 8 responsáveis solidários, todos apresentaram, com exceção de um, todos apresentaram recurso voluntário, inclusive a recorrente. O relatório ele é muito extenso, então vou fazer um breve relatório dos pontos assim, impactantes da autuação, porque a impugnação e o recurso voluntário são praticamente idênticos. Então, eu apenas vou trazer os aspectos da autuação e depois, no voto, nós vamos comentar, então, cada recurso voluntário da recorrente e dos respectivos responsáveis solidários. Por isso que eu não vou descrever na impugnação o que eles estão trazendo, porque é idêntico ao recurso voluntário que eu explico lá no voto, ok? Então, a fiscalização constatou a existência de várias empresas tidas como noteiras, que atribuíam custo fictício à recorrente. Tá? Então, foram lavrados auto-infração de imposto de renda e decorrentes, com multa de ofício qualificada de 150%. No TVF, o início da fiscalização se deu em virtude da identificação de empresas noteiras, praticamente todas sem existência de fato, que emitiram aproximadamente 110 milhões de reais em notas fiscais inidôneas para a Impacto, que é a recorrente, durante 2 anos, 2013 e 2014, as quais a autoridade fiscal informou que seriam constituídas por sócios sem capacidade econômico-financeira compatível com o volume de venda dessas empresas. Então, essa finalidade dessas empresas noteiras era beneficiar, de uma certa maneira, a Impacto, por meio de aumento artificial de custos e geração de créditos indevidos. Acrescentou a fiscalização que tais empresas, que nós vamos ver que são uma série de empresas noteiras, emitiram 116 milhões de reais em notas fiscais naquele período, dos quais 110 milhões, cerca de 95%, eram destinados somente a Impacto, uma vez que foram criadas exclusivamente para beneficiar a empresa autuada por meio do aumento artificial de seus custos e da geração de crédito de PIS e COFINS, que levaria à conclusão de que as empresas listadas abaixo seriam controladas pelo Impacto. Então, aqui descreve todas as empresas aqui que seriam aquelas tidas como noteiras. Sérgio Mauro Santana, BS Descarte, Cotolimp, JNS Descartáveis, Paulo Desconto, Salto Distribuidora, Descarte Center, e assim vai. Então, a fiscalização arbitrou o resultado do período, porque, dentre essas questões das notas fiscais inidôneas, além disso, também constataram que era impossível a identificação dos fornecedores, que o lançamento contábil ele contemplava um lançamento no mês sem individualização dos fornecedores, no último dia de cada mês, referente às compras, sem a devida escrituração do livro auxiliar, ou seja, era um valor único. E diversos lançamentos também relativos à movimentação financeira sem identificação correta sobre a origem e destino do recurso. Né? Muito bem. A contribuinte foi instada a se manifestar sobre esses lançamentos e não fez qualquer pronunciamento.
Muito bem. Asseverou a autoridade fiscal que os valores lançados como compras na contabilidade da empresa, as empresas fantasma no período totalizaram 110 milhões de notas fiscais frias, levaria à conclusão de que o total de notas fiscais inidôneas dentro da contabilidade da empresa corresponderia a 52% do custo no período. Muito bem. Então, eles arbitraram o lucro, escrituração imprestável para identificar a movimentação financeira e o lucro real. Muito bem. A base de cálculo foi a receita bruta conhecida, né? Somada pelos valores das notas fiscais eletrônicas emitidas pela recorrente. Muito bem. A multa qualificada, uma vez que qualificaram a multa de ofício, uma vez que, segundo a fiscalização, a fraude poderia ser observada em todo o período fiscalizado, o que demonstra a conduta dolosa da empresa, afastando qualquer argumento de erro ocasional, uma vez que a Impacto utilizou-se dolosamente de empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais frias, com o objetivo de reduzir o montante devido. Muito bem. Da responsabilidade solidária, vou passar rapidamente por isso, que depois nós vamos analisar individualmente cada um no voto. Então, eles responsabilizaram aqui, essas pessoas aqui, físicas e jurídicas, que têm alguma relação com a empresa, que nós vamos ver essa relação vai ficar bem comentada lá por ocasião do voto. Mas seria Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Júnior, José Roberto de Oliveira, Mônica Beatriz Amaral, Cotia Paper Indústria e Comércio de Artefatos de Papel, Eireli, Projecta Construtora Incorporadora e BVG Holding Participações. Então, essas são as pessoas físicas e jurídicas que foram roladas como responsáveis solidários. Das impugnações, então, apresentaram a impugnação e impacto. Eu não vou aqui discorrer sobre esses textos da impugnação, senhor presidente, porque vai estar tudo lá discriminado no voto, eles são idênticos, as argumentações são idênticas do recurso. Eu vou passar rapidamente por isso aqui, só dizer quem impugnou, quem não impugnou. Então, a impugnação da recorrente, impacto do sistema, e aqui as argumentações, vou passar aqui por cima, que vai ser comentado no voto, para não perder tempo. Depois nós temos a impugnação de Breno Santos Mantovani, contesta a legitimidade passiva, no polo passivo da autuação, né? Todas essas questões dos artigos referentes ao CTN, né? Da responsabilidade solidária. Muito bem. Praticamente, alguns responsáveis solidários trazem a mesma impugnação e o mesmo recurso voluntário, que facilita, de uma certa maneira, a questão de direito, né? Impugnação de Fernando Mantovani, impugnação de José Roberto de Oliveira, da impugnação de Mônica Beatriz Amaral, da impugnação de Cotia Paper, da impugnação de Projecta Construtora, da impugnação da BVG Holding. Muito bem. Aí o processo foi para a primeira Câmara Baixa lá, né? Aí foi feito um julgamento em diligência lá, tá? A DRJ propôs a divulgação de julgamento em diligência para que resolvesse algumas providências lá, de incidência monofásica de PIS e COFINS, enfim, examinar algumas alegações que nós vamos ver a influência disso lá no voto. Muito bem. Aí houve o resultado da diligência, a autoridade fiscal fez a diligência lá. Então, a autoridade fiscal lá verificou que, ao contrário do que alega o contribuinte, o valor lançado na autoinfração está deduzido dos valores referentes à venda canceladas, que era uma argumentação na impugnação, e a diligência fez, não, as vendas lá foram deduzidas das vendas canceladas. Devoluções e descontos. Muito bem. Aí vem a manifestação da contribuinte, né? Em relação à diligência, não se manifestou. A DRJ, em seu voto, então eu também vou passar aqui bem rapidamente pelo voto da DRJ, e nós vamos enfrentar todas as situações lá no voto de cada um dos recursos voluntários. A impugnação, então, aqui a
o voto da DRJ, ela faz aqui, então, ela combate aqui cada alegação dos impugnantes, né? Eu vou passar aqui rapidamente, que o voto, como o voto é extenso, então aqui ele vai comentando as impugnações, primeiro está na recorrente, depois... Aí, assim, ó, o item 2, ele trata, então, das impugnações dos responsáveis solidários. Então, ele vai falando um por um aqui das razões de impugnação dos responsáveis solidários. E também vamos ver isso em detalhes no voto. Só chama atenção aqui que, no caso da impugnante aqui, que teve um responsável solidário, que a DRJ ela cancelou a atribuição de responsabilidade de responsável solidário, que foi aqui no, deixa eu ver. E isso, inclusive, foi questão porque nós temos também aqui recurso de ofício, viu, senhor presidente? O recurso de ofício é justamente por causa da exclusão de um responsável solidário. Então, eu estou passando aqui o voto da DRJ, que isso depois nós vamos ver lá no meu voto. Eu só quero mostrar caso aqui. Então, está agora atacando a responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas, da DRJ, com exceção de um, manteve todos os outros. Aqui, no item, eu estou aqui na folha 40, do acordo, a impugnação do responsável solidário Mônica Beatriz Amaral. Esta pessoa, a DRJ entendeu que ela não deveria constar no polo passivo como responsável solidário. A questão também vai ser objeto de comentário lá no voto. Depois nós vamos explicar lá no voto por que a DRJ excluiu, fazer os comentários pertinentes. Muito bem. Essa senhora, a DRJ excluiu do polo passivo. Muito bem. Então, a DRJ concluiu lá que ela fez umas pequenas correções no lançamento, mas coisa completamente irrelevante. Era de valor tributário de PIS e COFINS, mas o que ela reduziu lá é uma coisa totalmente significante que não vale a pena nem comentar isso aí. Muito bem. Rejeitou as preliminares. No mérito, ela julgou improcedentes as impugnações apresentadas por todas aquelas pessoas tidas como responsável solidário, com exceção de Mônica Beatriz Amaral, que a DRJ a excluiu da condição de responsável solidária pelo crédito tributário. Muito bem. Então, senhor presidente, aqui no recurso voluntário, cientificada a decisão do acordo, a contribuinte e os responsáveis solidários mantidos no polo passivo interpõem recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada nas impugnações. Nós vamos ver que um deles não apresentou recurso voluntário. Depois eu vou chegar na vez dele, eu aponto. Então, senhor presidente, passando aqui para o voto, preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários e do recurso de ofício, eles conheço. Então, eu vou iniciar a análise dos recursos voluntários, deixando para mais adiante a apreciação do recurso de ofício. Então, o primeiro recurso voluntário aqui é o da recorrente. Impacto sistema de limpeza descartável. Inicialmente, a recorrente menciona que, para a apuração dos valores lançados, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro com base no artigo 530, inciso 3º. Isso trata-se de um equívoco.
uma vez que o lançamento apoiou-se em função do disposto no artigo 530, inciso 2. Então, tem aqui, lucro arbitrado, hipótese de arbitramento. O lucro será arbitrado quanto? Inciso 2. A escrituração a que estiver obrigado a contribuinte revelar evidentes indícios de fraude. Vícios, erros que a tornem imprestável para a identificação da efetiva movimentação financeira. Então, esse foi o enquadramento do arbitramento. Base de cálculo foi com base na receita bruta. Continuando em seu recurso, no item 2.1 das efetivas e regulares operações comerciais realizadas pela recorrente, ela repete a argumentação de sua impugnação, onde conclui o seguinte: que a DRJ traz comentários mirabolantes, absurdamente, que seja relevante a alegação e comprovação da recorrente que os pagamentos às empresas noteiras ocorreram tratando de operações legais e regulares. Então, ela bate na tecla que são operações legais e regulares. É inegável que a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias adquiridas, bem como do respectivo pagamento realizado, tem o condão de compulsoriamente afastar a presunção relativa fiscal de que as operações acobertadas pelas notas fiscais emitidas pelas empresas qualificadas pela autoridade fiscal como noteiras não teriam efetivamente ocorrido, sendo imperiosa a reforma do acordo. Bom, se discordar com tal afirmação, até porque as evidências apontam o contrário, conforme minuciosamente detalhado o termo de verificação. No item 4, atividades fiscais desenvolvidas na Impacto, isso lá no termo fiscal, né? Tem-se o procedimento fiscal efetivado, no sentido de se coletar as comprovações pertinentes às compras efetuadas pela recorrente junto a várias empresas. Por meio de intimação fiscal datada de 3 de maio de 2016, a recorrente foi instada a apresentar documentos que comprovassem as operações comerciais com várias empresas, entre as quais as empresas tidas como noteiras, já nominadas no presente relatório. Foi-lhe solicitada contratos comerciais de fornecimento, comprovante de entrega das mercadorias, do seu transporte e do pertinente pagamento. Além da intimação inicial, foram feitas várias outras intimações onde se reiterava o pedido contemplado naquela, sendo que a última foi emitida em 6 de setembro de 2016, conforme desdobramentos indicados no quadro fiscal e conclusão da autoridade autuante em seguida. Então, eu transcrevo aqui o quadro, onde mostra as várias intimações feitas pela fiscalização, concedendo prazo para explicar, para apresentar documento, comprovante de pagamento, recibo de entrega de transporte. Muito bem. Então, aqui tem um quadro mostrando a situação. Pelo que se pode observar do quadro acima, a empresa teve 85 dias para atendimento de informações que deveria ter de pronta entrega em seus arquivos. Esse é o TVF. Apesar do volume de informações solicitadas, destaca-se que não foi solicitado nenhum documento de difícil obtenção, como pode ser observado pelo termo de indicação de fiscal, termo de intimação fiscal 01. Continua o relato da autoridade. Pode-se afirmar, pela análise dos dados da tabela, que os pedidos de prorrogação de prazo solicitados pela contribuinte tiveram o único intuito de postergar o atendimento de informações ao fisco. Afirma-se isto, pois levou-se 85 dias para que houvesse uma resposta parcial da empresa. Resposta essa que, conforme será detalhado nos parágrafos a seguir, não conseguiu comprovar o fornecimento de mercadorias referente às notas fiscais emitidas pelas empresas do Da análise dos documentos recebidos, agora aqui no voto, né? Da análise dos documentos recebidos em atendimento parcial às intimações fiscais, a autoridade autuante, em relação ao grupo 2, empresas fornecedoras da Impacto, inexistentes de fato e controladas pela Impacto, página 66 do termo fiscal, destacou o seguinte. Então, ela destaca aqui essas empresas, quantidade de notas fiscais solicitadas, né? Então, tem aqui o número das quantidades de notas fiscais. Quantidade de notas fiscais entregues. Você vê que praticamente não entregou nada, né? Com exceção aqui de 2 empresas, onde foi atendimento parcial, mas você vê que praticamente com as outras empresas, com as notas fiscais solicitadas, praticamente não apresentou nada. Então, continuando aqui o relato fiscal.
Conforme pode ser observado acima, apenas foram fornecidas informações incompletas referente a duas empresas deste grupo. Além disso, outros indícios apontam para o não fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais emitidas por estas empresas. Assim como nas notas fiscais emitidas pelas empresas do grupo anterior, no verso dessas notas também existem os carimbos utilizados pelo conferente que recebe a mercadoria. Mas, no caso deste grupo, existe apenas uma pequena rubrica, aparentemente a mesma em todas as notas fiscais, atestando a conferência da mercadoria. Não há qualquer identificação clara de quem tenha conferido as mercadorias recebidas. Vê que são várias empresas distintas, aparentemente uma rubrica lá de uma pessoa que em todas elas, que é uma coisa espantosa. Bom, os pedidos emitidos pela Impacto, neste caso, são simples folhas de papel impressas, não possuem qualquer assinatura ou outro sinal de que foram trabalhados pela equipe de compra. Esses pedidos foram emitidos por somente um comprador da Impacto, Darcy. Em virtude disso, o mesmo foi intimado a comparecer na delegacia da Receita Federal em Guarulhos para esclarecimento. Em sua declaração, Darcy informa que trabalha há 16 anos na empresa Impacto e há 8 anos no setor de compras. Darcy informa que desconhece os pedidos emitidos em seu nome para as empresas Carcenta e Sérgio Mário de Santana, e que os produtos constantes nos pedidos são atípicos, pois os produtos constantes dos pedidos são fornecidos por outras empresas e não as empresas citadas. O vendedor ainda afirmou desconhecer as empresas BS Descartes, JNS, Salvo, POF, Pacific, além das empresas Carcenta e Sérgio Mário Santana. Muito bem. Darcy declara ainda que acredita que os pedidos emitidos para as noteiras são falsos. Os pagamentos, entre aspas, destas notas fiscais foram realizados através de transferência bancária. Não há, em nenhum caso, a emissão de boletos bancários por parte dos fornecedores. Como era de se esperar, isso é a conclusão da autoridade fiscal, né? Como era de se esperar, a Impacto não conseguiu comprovar o fornecimento das mercadorias constante nas notas fiscais emitidas pelas empresas inexistentes de fato. Muito bem. Agora, retornando aqui à minha relatoria. Em diligências realizadas na recorrente, foram tomados vários depoimentos de sócios e funcionários da empresa, descritos no termo fiscal, sem qualquer comentário por parte da recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário. Ela ignorou esses depoimentos. Nesses depoimentos, dados bancários, constatou-se que, abre aspas, o controle financeiro das empresas noteiras pertencia à empresa Impacto. O senhor José Roberto de Oliveira, gerente de vendas da recorrente, foi quem, relativamente às empresas noteiras, solicitou a abertura desses CNPJs fraudulentos. Esse senhor José Roberto, que é um dos responsáveis por idade, gerente de vendas, que, segundo a fiscalização, teria sido o arquiteto da confecção dos CNPJs fraudulentos. Da declaração de senhora Magali Cristina Gouveia da Silva. Então, segundo a fiscalização aqui, no momento da realização da diligência, não foi possível tomar a declaração da encarregada do setor financeiro, que era a senhora Márcia. No local encontrava-se essa senhora Magali, apontada pelo sócio da Impacto como ajudante da encarregada do setor financeiro. Então, ela descreveu algumas coisas aqui. Trabalhou 17 anos, né? Ao citar os principais pagamentos que realiza, Magali relaciona algumas empresas. Nenhuma dessas empresas pertence ao grupo de noteiras, citado no item 2 do relatório. Ou seja, os maiores fornecedores da Impacto, nos anos de 2013 e 2014, não foram relacionados pela funcionária com os principais recebedores de recursos da empresa. Aí ele também pega uma outra declaração de uma outra pessoa, o seu Maico Said Silva, que é o responsável de compra, né? Muito bem. Então, ele afirmou aqui, esse Maico, que os principais fornecedores da Impacto foram as empresas Audax, Copobras, Indaial Papel e Celulose. Mais uma vez, reafirma aqui a autoridade fiscal que as empresas noteiras não são citadas como as principais fornecedoras da Impacto, né?
Isso contrasta com o volume de notas fiscais emitidas pelas noteiras, tendo a Impacta como destinatário. Bom, todas essas declarações, todas essas constatações ficou sem resposta por parte da recorrente. Para se ter uma ideia do tamanho e proporção das compras, então, a cargo da recorrente junto às empresas noteiras, veja quadro abaixo, onde se mostra os valores envolvidos. Eu montei um quadro aqui, utilizando das informações extraídas do termo fiscal, constatação de irregularidade fiscal. Então, aqui, na primeira coluna, nós temos as empresas noteiras, né? Aqui nós temos as vendas, total de venda em 2013 e 2014, somadas. Tá? Total geral, por exemplo, total geral da primeira empresa, Sérgio Mário Santana, tem um total geral de 18.359. 98% disso foi destinado para recorrente. PS Descarte, total geral de vendas, 17.544. 100% foi destinado para recorrente. E assim foi sucessivamente. Todas estas compras foram individualmente investigadas, todas essas empresas foram individualmente investigadas e diligenciadas, cujo procedimento fiscal encontra-se relatado no item 2 das empresas noteiras, as páginas 9 a 36 do referido termo de fiscalização. Ainda, no item 3 das requisições de informações sobre a movimentação financeira das empresas noteiras, tem-se os detalhes coletados pela autoridade autuante junto às instituições financeiras de 4 destas empresas que apresentaram a movimentação financeira. Do exame fiscal do fluxo financeiro, ficou comprovada a ligação destas empresas, inexistente de fato, com a recorrente, concluindo a autoridade autuante que, abre aspas, as mesmas eram utilizadas pela empresa Impacto para a realização do esquema fraudulento em pauta. Apesar de a recorrente silenciar-se quanto aos fatos apontados, de se destacar algumas conclusões acerca do fluxo e outras informações destas 4 empresas, que reforçam tudo que já foi exposto até agora e ratifica ainda mais a correção do procedimento fiscal. Da empresa Salf, distribuidor de produtos de limpeza. Esta empresa possui uma empresa tida como noteira, né? Esta empresa possui uma movimentação financeira a crédito no valor de R$ 125 mil nos anos de 2013 e 2014. Incompatível com a emissão milionária de notas fiscais, no caso de vendas para a recorrente, no montante de R$ 11 milhões, somente no ano de 2013. A sócia administradora da empresa, a senhora Rita de Castro Espatu, não apresenta capacidade econômica nesses anos, tendo recebido R$ 8.361 em 2012. E também aparece como sócia em outra empresa noteira, Pacífica. Além da constatação de que esta pessoa seria uma laranja, que é posta a pessoa, muitas das notas fiscais com o endereço do senhor Fernando Mantovani Júnior, sócio da recorrente. Muitas das notas fiscais contêm o interesse do senhor Fernando Mantovani, que é o sócio da recorrente. Conclusão da autoridade autuante. Após a análise das informações, chega-se às seguintes conclusões. A sócia administradora da empresa, a senhora Rita, tinha conhecimento da utilização do seu nome para a efetivação da fraude fiscal. Então, assim, ele vai fazendo que ela assinava cheques, ela tinha conhecimento disso tudo aí. Muito bem. Então, passe para outra empresa aqui, a empresa Cotton Limp Comercial. Isso, a fiscalização vai citando que ela apontou, foi constatado. Essa empresa possui uma movimentação financeira a crédito no valor de R$ 409 mil no ano de 2014. Incompatível com a emissão milionária de notas fiscais para recorrente no montante de 15 milhões. Então, a fiscalização está comparando movimentação financeira abstrata com essas quantidades de emissão de notas fiscais. Da empresa Descarte Center. Esta empresa possui uma movimentação financeira a crédito no valor de R$
11.582.000 nos anos 2013 e 2014, sendo 94% proveniente de transferências realizadas pela recorrente. Conclusão da autoridade e seu termo fiscal. Então, a autoridade faz aqui um gráficozinho, né, mostrando transferências aqui para descarte sempre e ali depois a distribuição, né, para aquelas empresas, para as pessoas que foram arroladas aqui, transferindo dinheiro para pessoas que foram arroladas como responsáveis solidários, que eventual influência dessas remessas para essas pessoas, nós vamos ver lá quando tratarmos da responsabilidade solidária dessas pessoas. Bom, pelas evidências já demonstradas nos subitens anteriores, pode-se afirmar que as contas bancárias da empresa Descarte Sempre são de titularidade da Impacto, ou seja, a empresa Impacto é responsável pelas transações efetuadas pelas contas bancárias da Descarte Sempre. Resumidamente, as evidências que reforçam esta tese são dados da empresa Impacto, constantes dos dados cadastrais da empresa Descarte Sempre. 94% dos ingressos de recursos nas contas correntes da empresa são provenientes da Impacto. Como a Impacto controlava as contas da Descarte Sempre, considera-se este ingresso de recursos uma movimentação entre contas da mesma titularidade. Muito bem. Então, assim, prova a existência dessa Descarte Sempre, que era manipulada pela Impacto e totalmente controlada pela Impacto. Da empresa Sérgio Santana. Conclusão da autoridade autuante e seu termo fiscal. Então, a mesma situação. A Impacto também colocava dinheiro lá e essa Sérgio Mara ficava distribuindo dinheiro para pessoas físicas e jurídicas. Então, pelas evidências demonstradas, pode-se afirmar que a conta bancária da empresa Sérgio Mário Santana é de titularidade da Impacto. Muito bem. 100% dos ingressos de recursos nas contas correntes da empresa são provenientes da Impacto. Muito bem. Para as demais empresas, como já destacado, foram feitas diligências e coletados depoimentos que comprovaram pela inexistência de fato de todas as empresas apontadas como empresas notáveis. Fato que passou ao largo de qualquer restrição por parte da recorrente de seus recursos voluntários. Com exceção da alegação contra a retroatividade de ato administrativo que declarou a inidoneidade de documentos de algumas delas. Peço vênia à autoridade autuante para reproduzir sua ilustração, a qual, com base em tudo que demonstrou em seu termo fiscal, sintetiza muito bem o resultado do seu trabalho de encontros. Vou aqui reproduzir o gráfico que ela faz, toda essa movimentação milionária de nota fiscal fictícia, né? Que são entradas nulas ou valores PIF para todas as empresas aqui, que todas as empresas noteiras fazem vendas fictícias para a Impacto com emissão de documentos fiscais fraudulentos. Falso. Todas as empresas noteiras não têm existência real, não têm substrato econômico financeiro, quadro societário é por interpostas pessoas, foram criadas para operacionalizar a fraude fiscal. Continuando, agora no recurso voluntário, no item 2.2, no item adquirente de boa-fé, que não pode ser responsabilizado pelas práticas irregulares praticadas por seus fornecedores, a recorrente repete a argumentação de sua impugnação, onde conclui. Verifica-se que, no presente caso, a autoridade fiscal somente apurou as supostas irregularidades e declarou as empresas indicadas na notificação e constatação de irregularidades fiscais como inexistente de fatos e em momento posterior às aquisições de mercadoria realizadas pela recorrente junto às empresas. Essa questão da retroatividade, a decisão de Pio já se encarregou adequadamente de rebater tal afirmação, que eu reproduzo aqui. No que tange a alegação de que a autoridade fiscal retroagiu os efeitos da inidoneidade das empresas noteiras para alcançar as operações comerciais de aquisição também não merece prosperar, pois verifique-se na descrição dos fatos relativos às diligências, em cada uma das empresas diligenciadas,
que tais empresas nunca funcionaram nos locais por ela cadastrados. Eu acrescento ainda que no item 2 das empresas noteiras do TVE, o procedimento fiscal efetivado pela autoridade autuante demonstrou a inexistência de fato dessas empresas, conforme está tudo detalhado lá nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 4.6, 2.7, 2.8, 2.9. Todos esses da inexistência de fato, está mostrada a inexistência de fato de todas as empresas. Conclusões essas que sequer foram contestadas pela recorrente. A recorrente simplesmente limitou-se a alegar que as empresas apontadas como noteiras e que destaca alguma no seu recurso tiveram seu CNPJ baixado de ofício ou em contas com seu cadastro suspenso em sistema da Receita Federal em data posterior aos anos objeto do lançamento, querendo com isto acreditar que as operações anteriores estariam legitimadas ou não poderiam sofrer qualquer restrição desta natureza de inidoneidade de documentação. Ora, o fato de haver uma baixa de CNPJ não significa que os atos anteriores estariam fora do alcance de qualquer procedimento fiscal, se constatada a existência de operações comerciais envolvendo a empresa e terceiros com reflexos tributários, como verificado nos autos presente processo. Revela-se inadequada também sua menção à súmula 509 do STJ, uma vez que se refere a aproveitamento de crédito CMS, decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra. Continuando no recurso voluntário, no item 2.3, onde ele aponta que vícios nos lançamentos de ofício lavrados com base em frágeis e equivocadas presunções, arbitramento do lucro que não pode ser fundado em meros indícios. A recorrente, nesse item, procura, após transcrever artigos do PAF, do CTN, excesso de decisão administrativa e judicial, repete suas alegações da impugnação, já adequadamente apreciadas pela decisão de juízo que adota como razão de decidir. Então, essas questões aqui que ela trouxe, arbitrariedade, meras presunções, isso aqui já foi tudo fartamente já demonstrado no TVF que não aconteceu nada disso, e a decisão de juízo já se encarregou de debater esta questão, né? Então, aqui ela fala aqui, previamente, não há a decisão da DRJ, não há que se indiscricionariedade do fisco, né? Se falar nisso. Pois o arbitramento é simplesmente um critério adotado para cálculo do lucro. Quando conhecida a receita, opera-se pela aplicação de percentuais determinados, né? Muito bem. Então, os percentuais de arbitramento já consideram eventuais custos, né? Muito bem. Nos presentes autos, verifica-se que intimado por 3 vezes a realizar o detalhamento dos lançamentos contábeis, como a gente falou lá no início, lançamentos contábeis de fornecedores, de movimentação financeira, tudo englobado num único lançamento no final do mês, sem nenhuma identificação dos fornecedores. Então, a DRJ ratifica a posição da autoridade fiscal, dizendo que ela foi intimada por 3 vezes a realizar o detalhamento dos lançamentos contábeis de bancos, contra caixa, financeira e fornecedores. E a impugnante não providenciou nenhum pronunciamento acerca do que foi arguído pela fiscalização. Muito bem. Então, ela fala aqui, dado o volume das notas fiscais inidôneas que compuseram o custo da empresa, assim se posicionou a autoridade fiscal. Então, a autoridade fiscal já mostrou isso no relatório, 200 milhões de notas fiscais inidôneas, de custo, né? Notas fiscais frias, muito bem. Então, aqui continua aqui a DRJ. Caso fosse optado pela glosa das notas fiscais emitidas pelas empresas noteiras dentro do custo da empresa, 52% deste custo seria eliminado do cálculo do imposto devido. Em virtude de considerar o valor destes custos fictícios, ocorreria grave distorção da base de cálculo, deixaria de ser o lucro, passaria a ser parte da receita do contribuinte. Muito bem. Então, além dos custos, teve a questão também da individualização de vários lançamentos contábeis que não foram adequados para o arbitramento também. Muito bem. Então,
verificou-se a correção do procedimento fiscal. Né? Então, ele cita aqui o artigo do arbitramento. A base utilizada para tal arbitramento considerou os valores de receita bruta da Impacto, apurados a partir das notas fiscais emitidas pela própria contribuinte, no montante de 280.687.000. Né? Então, vai transcrevendo aqui os artigos do arbitramento, né? A utilização da receita bruta, fala de novo da circularização promovida junto às empresas noteiras para ratificar a fraude existente. E aqui ela vai falando vai falando sobre as empresas noteiras, como é que foi feita a circularização, coisa que passou lá no recurso voluntário. Né? Então, foi todo detalhado aqui o procedimento de fiscalização. Então, portanto, conclui aqui, é irrelevante a alegação da impugnante que os pagamentos das empresas noteiras ocorreram e, por isso, seriam legais e regulares, uma vez que se constatou a impossibilidade de comprovação direta da base de cálculo dos tributos, em face de sua contabilidade não espelhar fielmente as operações comerciais. Muito bem. Então a DRJ rejeitou todas essas alegações de presunção, que o procedimento de arbitramento foi equivocado, né? Está tudo bem demonstrado que não foi do jeito que a recorrente alegou. No termo fiscal, item 5 do arbitramento, aqui já no meu voto, né? Os detalhes motivadores do procedimento fiscal. A questão da fraude já foi suficientemente mostrada, caracterizadora também da imprestabilidade da escrituração contábil. Agora, de se ilustrar outra motivação, a falta de registros ou livros auxiliares que permitiam a verificação dos valores contábeis. Conforme já destacado na decisão de piso, a recorrente foi intimada, por mais de uma vez, a apresentar registros auxiliares de lançamentos contábeis genéricos, sem identificação individual, como, por exemplo, a conta contábil de fornecedores, a qual registrava as compras em um único lançamento no último dia do final do mês. Então, eu trago aqui um exemplo que consta do termo fiscal. Está vendo aqui um exemplo da contabilidade, do registro contábil, a conta de fornecedor, você tem apenas um único registro no final do mês. Com a palavra autoridade autuante. Conforme exposto anteriormente, a lei permite o lançamento resumido da contabilidade, porém determina que, quando houver este tipo de lançamento, haja a escrituração de livros auxiliares, coisa que não ocorreu. Em outras palavras, em outras relevantes operações, agora de ordem financeira, verificou-se que a recorrente também registrava, por valores genéricos, sem que se permitisse identificar sua composição. Tal procedimento, na forma de registrar as operações, alcançou também a movimentação financeira da recorrente das contas bancárias, conforme apontado no termo fiscal. Aqui no quadro do termo fiscal. Diversos lançamentos relativos à movimentação financeira sem a identificação correta sobre a origem e destino do recurso. Então, tem aqui, ó, também tudo contemplando apenas um único lançamento, né, sem qualquer registro auxiliar. No recurso voluntário, no item 4, desconstituição dos lançamentos, regularidade da escrituração contábil, supostas irregularidades indicadas pela autoridade fiscal plenamente identificadas, permitindo a apuração do lucro pela tributícia. A medida desse item, a recorrente limita-se a discorrer sobre temas já apresentados no item anterior. Essa questão aqui já foi elucidada anteriormente, mas apenas com uma roupagem diferente, e nada inovando o que já foi adequadamente apreciado pela decisão de piso, que reproduzi linhas atrás, acerca da correção do procedimento fiscal de arbitramento e base de cálculo. No recurso voluntário, no item seguinte, 2.5, equívocos e incongruências dos lançamentos fiscais, vendas canceladas, devoluções, descontos incondicionais, a recorrente, após transcrever algumas decisões administrativas, soluções de consulta acerca de bonificações em que não é parte, limite-se a repetir a alegação que foi trazida na impugnação, e nada inovando que já foi adequadamente apreciado pela decisão de piso, que ora reproduz e que adota como razão de decidir. Então, desses alegados equívocos aqui citados pela recorrente, assim,
Assim se pronunciou a decisão de. Arguiu que a autoridade fiscal não deduziu da base de cálculo dos tributos exigidos valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos incondicionalmente. Quanto aos descontos incondicionais, acrescentou que várias operações de bonificações foram incluídas na apuração das bases de cálculo do lançamento de imposto de renda, condição social física. Alegou ainda que haveria nulidade do auto de infração. Né? Previamente, cabe esclarecer que não há de se falar nulidade do auto de infração em função de uma possível majoração, porque, de outra forma, não haveria figura do provimento parcial do contencioso tributário. Quanto às demais alegações neste tópico, essas foram objeto de diligência requerida por esta DRJ, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Guarulhos. Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pelo contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal em diligência se manifestou conclusivamente pela improcedência das mesmas. Adota como razões decidir os fundamentos apontados pela autoridade fiscal diligenciante, conforme feito em seu relatório fiscal. Muito bem. Então, o relatório da diligência aqui, eles constatam a contabilidade da empresa foi considerada imprestável, não serve de parâmetro para a determinação de sua receita, né? Foram utilizadas notas fiscais, eles deduziram as vendas canceladas, tá? Da mesma maneira, não estão englobados no montante os valores referentes à remessa para a industrialização, e então assim ele vai detalhando a questão do relatório da diligência, né? Conforme pode ser observado na planilha, notas fiscais emitidas do anexo 1 do presente relatório, só foram consideradas notas fiscais com CFOP, que é o código lá fiscal, relacionado à receita bruta. Todos aqueles demais códigos lá, eles não pegaram. Logo, notas fiscais de simples remessa para a industrialização, ao contrário do que é alegado pela contribuinte, não foram consideradas no cálculo dos tributos. O segundo ponto a ser observado é que, conforme pode ser verificado na planilha resumo do anexo 01 ao presente relatório, o valor lançado na auto-infração levou em consideração apenas as notas fiscais não canceladas, né, que era uma outra argumentação da recorrente. Muito bem. Terceiro ponto é os descontos concedidos. É possível verificar que os valores apurados estão já deduzidos dos descontos concedidos na apuração da receita, né? Então, contrariando a alegação da recorrente, os valores concedidos a título de desconto foram excluídos da receita bruta para a determinação da base de cálculo do concurso. Portanto, que não se procedem neste tópico as alegações da suplicante, a qual, inclusive, regularmente intimada a diligência, não se pronunciou. No item do recurso voluntário, item 2.6, lançamento de PIS e COFINS, que desconsidera a existência de mercadorias sujeitos à retenção básica, da mesma forma, lançamento de PIS e COFINS, que desconsidera as remessas para industrialização, bis em idem. A recorrente, após excerto de legislação das contribuições, limita a repetir a alegação que foi trazida em impugnação, em nada inovando ao que já foi adequadamente apreciado pela decisão de a qual reproduz aqui embaixo, que adota como razão de decidir. Essas alegações trazidas pela recorrente neste tópico também foram objeto de diligência requerida por esta DRJ. Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal em diligência se manifestou conclusivamente pela procedência parcial das mesmas. Lembra que naquele início lá, que a diligência tinha alterado um pouco o crédito tributário do PIS e COFINS? Foi aqui que foi alterado o lançamento de PIS e COFINS, mas foi uma redução insignificante. Adota como razões decidir os fundamentos apontados pela autoridade fiscal diligenciante. Isso aqui é a conclusão da decisão de PIS, conforme consignado no seu relatório fiscal. Então, ela reproduz aqui toda a questão trazida no relatório das diligências, sobre essa questão trazida pela recorrente, que não foi objeto de nenhum aditamento por parte da recorrente. Então, eu posso passar por cima desse relatório da diligência, porque praticamente se presumir que foi aceita, né? Porque não foi objeto de comentários de qualquer aditamento do resultado da diligência. Então, aqui a diligência explica qual o procedimento que ela fez, e ela, nesse caso, ela reduziu um pouco lá
a contribuição devida e o PIS da COFINS, mas reduziu uma parcela bem pequena. Tá? Muito bem. Então, ela explica aqui tudo, muito bem. Então, a DRJ conclui aqui. Conclui importante que procedem em parte as alegações da suplicante, as quais devem ser acolhidas nos limites constantes do anexo 1 do relatório de diligência, relativo ao retorno do tratamento dessa diligência, cujo resumo dos valores remanescentes consta da tabela. Então, a diligência foi lá, fez esse trabalho dela lá, reduziu um pouco o valor da contribuição do PIS e COFINS, e a DRJ acatou. E a recorrente, em nenhum momento, se pronunciou sobre isso. No item 2.7 do recurso voluntário, inaplicabilidade da multa por infração qualificada, lançamento com base em presunção fiscal, a recorrente, ela traz uma série de doutrinas aqui acerca da comprovação de dolo, limite-se a repetir a alegação lá da impugnação, que eu estou aqui reproduzindo e adoto como razão de decidir. Ilegalidade da multa qualificada. Suscitou, então vou transcrever aqui a decisão de piso. Suscitou a recorrente, a impugnante, que os autos de infração teriam sido lavados a partir de presunção fiscal. Já vimos que não ocorreu nada disso, né? Muito bem. Conforme consta deste voto e dos autos, o lançamento é decorrente da prática de infrações que visavam reduzir os tributos devidos por meio de fraude. Para tanto, a impugnante utilizou-se dolosamente de empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais inidôneas. Então, aqui reproduz trecho da acusação fiscal que nós já vimos lá no relatório, quando da motivação da qualificação da multa, né? Que a conduta dolosa da empresa, né? Afastando qualquer argumento de erro ocasional, que a Impacto utilizou-se dolosamente de empresas fantasmas. Muito bem. Então, mantida a multa de ofício. Então, aqui traz aqui os artigos, né? 71, 72, da lei da qualificação. Muito bem. Então, foi mantida a multa de ofício qualificada, que eu também estou mantendo. No item de um recurso voluntário, item 2.8, redução da multa de ofício exigida, penalidade limitada a 100%. Aqui vai negação de princípio, vedação de confisco e tal. A recorrente limita a repetir a alegação que foi trazida na impugnação. Então, eu também estou repetindo aqui a decisão de que é a redução da multa de ofício 100%, né? Fala que princípio de vedação de confisco. Então, só aqueles argumentos que acerca de inconstitucionalidade, né? Muito bem. Vou passar por cima disso aqui, que isso é uma matéria já pacificada nessa turma, né? Muito bem. Então, rejeitar essas alegações aqui de princípio de vedação de confisco, as coisas que eu estou adotando como razão de decidir. Bom, com relação ela teria trazido um técnico apresentado na impugnação. Além de a recorrente não especificar o que pretende com tal laudo, basta uma breve leitura de seu conteúdo, é suficiente para se concluir que seu teor em nada repercute o procedimento fiscal da vida. Muito menos os valores do crédito tributário lançado. Esse laudo simplesmente não tem nada. São apenas os registros contábeis lá, mas não significa nada, não tem consequência nenhuma. Quem quiser ver, está lá nas folhas 10.653 a 10.658. Bom, muito bem. Então, com relação ao recurso voluntário da recorrente, eu estou rejeitando as preliminares. Quanto ao mérito, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário da recorrente. Posso passar, então, por responsáveis solidários, recurso voluntário? Muito bem. Bom, aqui é o recurso de Fernando Mantovani Júnior. Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário. Então, vamos ver aqui as razões apontadas no TVF e levar essa figura a ser incluída no polo passivo como responsável solidário. Aqui. Esse Fernando Mantovani é o sócio administrador da empresa Impacto, com 99% de participação social. Né? Ele controla todas as empresas aí, né? Então, é inegável que ele tinha um conhecimento fraudulento, tudo isso aí. Então, ele botaram lá responsabilidade tributária, base legal, inciso
terceiro do artigo 135 do CTN. Né? Todos já estão cansados de saber o que significa esse artigo aí. Né? Muito bem. Na análise de mérito do lançamento, contra o autuado impacto, já se mostrou o esquema fraudulento promovido pela empresa, com o comando, por óbvio, de ser o único sócio administrador, o senhor Fernando Mantovani Júnior. Em suma, alega o sócio administrador que não há provas de que tenha agido nos termos do artigo 105 do CTN, ou seja, de que tenha havido prática de atos como excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, que dívidas tributárias são da empresa, os verdadeiros títulos passivos. Então, eu reproduzo aqui o artigo 105 do CTN, né, que atribui a responsabilidade solidária nesses casos, né, aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas de direito privado. Né. Bom, o recorrente solidário era o único sócio administrador da autuada, de forma que atuou, sim, no sentido de impedir o crescimento do pai da Fazenda Pública Federal de suas reais receitas tributárias, além da montagem, junto de outros personagens, do esquema fraudulento de sua empresa com as empresas inexistentes de fato, as empresas noteiras, conforme já se mostrou no voto condenado o recurso da autuada. Comprovada a prática de atos com infração de lei, de forma ilícita ou dolosa, esta sua conduta deliberada para fins exclusivos de tributos o arrasta inexoravelmente para a condição de sujeito passivo. Eu trago aqui o parecer da Procuradoria, de 5529, que comenta o inciso terceiro do artigo 135 do CTN, que é conhecimento de todos os cidadãos. Né? Como evidenciado no exame de mérito de lançamento de imposto de renda, com multa de ofício qualificado de 5%, a habitualidade e reiteração no cometimento das infrações tributárias revelam inescapavelmente o evidente intuito do sócio administrador em lesar a Fazenda Nacional. Mantida a multa qualificada, ela permanece também aplicável ao responsável solidário, uma vez que este responde pelo crédito tributário mantido, incluído multa e juros. Assim como revela-se inaplicável invocar o artigo 112 do CTN, pois não se tem nos autos nenhuma situação que possa se amoldar ao disposto no citado artigo. A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio de atos cometidos, que em tese configuram também ilícitos penais. Portanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente solidário, comprovado nos autos que os atos foram praticados com excesso de poder de infração à lei do contrato, no caso de forma ilícita ou dolosa, para que se possa configurar se manda o polo passivo como sujeito passivo. Eu estou votando para negar provimento ao recurso do recorrente Fernando Mantovani Júnior. Passando aqui para o próximo, recurso de Breno Santos Mantovani. Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário. Segundo consta o termo de verificação e constatação de irregularidades fiscais, então temos aqui a motivação para a sujeição passiva de senhor Breno Santos Mantovani. Então diz aqui a fiscalização. Breno é o outro sócio da empresa Impacto, com 1% de participação social na empresa. De acordo com Fernando, em seu termo de declaração, Breno é o atual responsável pela gestão da empresa. É uma declaração. Conforme descrito nos itens tais, Breno, além de ter conhecimento do controle financeiro da Impacto sobre as empresas fantasmas, beneficiou-se do esquema fraudulento em questão através do recebimento de valores financeiros. Além disso, conforme subido em 4.3, a empresa Impacto foi intimada a justificar o repasse de recursos financeiros a Breno. A intimação não foi respondida. Então, daqui a fiscalização, então, considerou o seu Breno responsável tributário, pessoal por infração de lei solidária por interesse comum na situação que constitui fase de obrigação. Então, base legal, inciso 1 do artigo 124, inciso 3º do 135, ambos do CTN. Transcreve aqui o artigo 124, inciso 1, são solidariamente obrigadas, inciso 1, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação. E também o 135, inciso 3º. Bom,
Percorrendo o referido termo fiscal, tem-se a afirmação de que o senhor Breno teria se beneficiado, abre aspas, do esquema fraudulento perpetrado pela Impacto de suas empresas fantásticas. Em análise do fluxo financeiro de empresa noteira, inexistente de fato, como já evidenciado, tal empresa movimentou em crédito R$ 125 mil nos anos 2013 e 2014, e que constava o nome deste senhor para contato no verso de um cheque de R$ 230. Então, constava um cheque de R$ 230 dessa empresa para contato. O nome, constava o nome. Em análise do fluxo financeiro de outra empresa noteira, Sérgio Mário Santana, ME, inexistente de fato, como já evidenciado, a movimentação financeira em valores a crédito somou R$ 12.658.886 nos anos 2013 e 2014, tendo a fiscalização constatado que a este senhor lhe fora destinado R$ 40.530, indicado em quadro trazido também no recurso voluntário. O recurso voluntário de Breno o recurso voluntário do Breno traz também o quadro onde aparece esse recurso aí, lá do termo fiscal. Além disso, informou a autoridade autuante, na mesma página, o seguinte: 9,12% das saídas de recursos identificados, de um total de R$ 957 mil, tiveram como destino Breno Mantovani, sócio da empresa Impacto, e empresas com fortes ligações, conforme detalhado no quadro abaixo. Então, a fiscalização está considerando aqui que teria recebido R$ 957 mil, ou 9,12% disso. Bom, então a fiscalização monta esse quadro aqui. O senhor Breno, ele aparece aqui como aqui, ó, na última linha aparece aqui o senhor Breno Santos Mantovani, no valor de R$ 40.530, sócio da empresa Impacto Sistema. Observação. A fiscalização teria afirmado porque isso teria recebido. Tem intimação à empresa Impacto acerca de explicações sobre movimentação financeira. Ali se encontra solicitações a várias empresas, mencionando o senhor Breno Santos Mantovani como sócio da empresa Impacto. Ainda, me parece que há um equívoco na afirmação fiscal, supra-reproduzida, relativa ao quadro. Assim como não há qualquer comprovação do recebimento da quantia de R$ 40.530. Não há. E tampouco a natureza de seu recebimento. Na decisão de piso, tem-se a seguinte afirmação: com efeito, não é crível que os senhores Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Júnior e José Roberto de Oliveira, que assinaram os contratos de prestação de serviço ou autorizaram a aquisição de mercadoria, não pleno conhecimento de que os supostos prestadores e ou fornecedores eram empresas de fachada. A DRJ ela faz essa afirmação aqui, que essas pessoas assinaram contrato de prestação de serviço, incluindo Breno Mantovani. Muito bem. No recurso voluntário, tem o seguinte, daqui do seu Breno, ele fala o seguinte: o recorrente não é, como não era a época dos fatos geradores, sócio administrador da empresa autuada, sendo sócio meramente cotista, com apenas 1% das cotas sociais e sem qualquer poder de gestão e administração. Não bastasse, o recorrente jamais assinou os aludidos contratos de prestação de serviços ou autorizou a aquisição de mercadoria das supostas de fachada mencionadas no presente trabalho fiscal.
sendo certo que tais documentos jamais foram apresentados como prova pela autoridade fiscal. O referido senhor, aqui já no meu voto, né? O referido senhor detinha uma participação de 1% na recorrência. E não há evidências de que fosse administrador da fiscalizada autuada. Portanto, não lhe caberia atribuição de responsabilidade perante o inciso 3º do artigo 105 do CTN. No contrato social da fiscalizada, impacto do sistema de descartável, tem inciso cláusula, inciso 4, cláusula 6. A administração da sociedade caberá ao sócio Fernando Mantovani Júnior, que exercerá a administração isoladamente. Muito bem. Então, os outros parágrafos mostram lá as suas responsabilidades, o seu trabalho, né, que é de gerir. Quanto ao outro dispositivo citado no CTN, artigo 124, não vejo provas contundentes que arrastassem este senhor ao polo passivo da autuação junto a impacto, como responsável solidário dos termos do dispositivo legal. O fato de a autoridade autuante mencionar os dois artigos citados não implica necessariamente na nulidade da atribuição de responsabilidade solidária, como afirmou o recorrente, porque foi uma alegação que ele trouxe. Olha, você botou aí dois dispositivos CTN que seriam uma nulidade, né? Muito bem. Isso, o fato de ter citação desses dois dispositivos não acarreta nulidade. Certo que tais dispositivos tratam de situações diferentes. Entretanto, a situação de ambos não me parece caso da referida nulidade. Ainda, não vejo a sinalização das provas na conclusão da decisão de piso, quando afirmou a existência de assinatura deste senhor nos antidos contratos de compra com as empresas. A afirmação deveria estar amparada em documentação pertinente, no caso dos contratos, e a DRJ não comprovou que afirmou. Não tem contrato nos autos. Eu não tenho contrato. Vasco Leite Gaba não tem, não vi nada, não tem contrato. Muito bem. Então, baseado nessa ausência de evidências desses dispositivos que contemplassem o senhor no polo passivo, eu estou dando provimento ao recurso para excluir seu Breno Santos Monvani do polo passivo da autuação. Sigo ao próximo, presidente. Do recurso de José Roberto de Oliveira. Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário. Então, aqui no tema fiscal, nós temos as motivações que levaram esse senhor ao polo passivo como responsável solidário. Então, diz aqui que o senhor José Roberto Oliveira, ele é gerente comercial da empresa Impacto. Isso nós já tínhamos visto lá, né? Muito bem. Então, vou passar aqui rapidamente sobre essas alegações, essas motivações aqui da fiscalização, né? Reforçando aqui que, quando fala aqui no tema fiscal, para reforçar o envolvimento do gerente comercial, que é o senhor José Roberto Oliveira, no ilícito, foi localizada uma procuração da empresa Fantasma Descarte Center, que é uma das noteiras, para ele. Uma procuração de uma empresa noteira para esse senhor, que é o gerente comercial da Impacto. Não bastasse esses indícios, José Roberto recebeu, nos anos 2013 e 2014, aproximadamente R$ 875 mil das contas bancárias das empresas fantasmas. Então, no quadro abaixo, a fiscalização detalha o recebimento desses valores. Tem aqui, ó. Está vendo aqui, ó? O senhor José Roberto recebeu um total aqui de R$ 875 mil dessas empresas aqui. O José Roberto foi intimado a justificar o recebimento desses valores. Ele afirmou que foram recebidos em virtude de contrato de prestação de serviço com a empresa Impacto. O gerente comercial limitou-se apenas a encaminhar uma cópia do contrato de prestação. Não foram encaminhados documentos, aqui é a motivação da autoridade, não foram encaminhados documentos que efetivamente comprovassem que os valores ingressos em suas contas bancárias foram efetivamente oriundos de remuneração por serviço prestado à empresa. Tudo isso aí, as intimações, as respostas de José Roberto, estão tudo em anexo ao termo fiscal. Anexo 27. Cadê, Ana? Continuando aqui.
Então, atribuiu a responsabilidade solidária ao senhor José Roberto com base no inciso 1 do artigo 124 e inciso 3º do artigo 135. Né? Muito bem. No item 2.7 do termo fiscal, já se mostrou, quando do exame de mérito relativo ao autuado, que a empresa de descarte centro comercial teria emitido para impacto, que é autuado, cerca de 94% do valor dos seus notas fiscais de venda, que totalizou R$ 10.853.198, e que, apesar disto, a empresa de descarte não teria realizado qualquer compra nos anos 2013 e 2014, tendo sido considerada como uma empresa inexistente de fato. Uma empresa noteira, fatos que, basicamente, não ensejaram contestação por parte da autuada. Consta-se, entretanto, que a pessoa de Reginaldo Figueiredo, apontado como sócio administrador da Descarte, concedeu uma ampla procuração para o senhor José Roberto Oliveira. Então, aqui o termo fiscal reproduz essa declaração aqui do profissional de contabilidade, né? Que foi aberta a empresa Descarte, a Oliveira, com o objetivo de beneficiar a empresa Impacto. Então, tem aqui a procuração da empresa, né, que eu reproduzo aqui, a procuração, que foi dada a esse senhor, a Descarte Center, a procuração do seu José Roberto Oliveira, para fazer tudo que quiser lá na empresa. Muito bem. No item 3.2 do termo fiscal, em análise de fluxo financeiro de outra empresa noteira, Cotton Min, consta que esta destinou ao senhor José Roberto Oliveira as seguintes importâncias, em 2014. Então, tem aqui o quadro do termo fiscal. Com relação às saídas de recursos financeiros da conta corrente da empresa, nota-se que elas possuem destinações diversas, mas que podem ser agrupadas da seguinte forma. 21,7%, que corresponde a 87.240, tiveram como destino o senhor José Roberto Oliveira, que, conforme já exposto, ele foi o responsável pela abertura de algumas empresas. Então, tem aqui o senhor José Roberto de Oliveira recebendo recursos dessas empresas em seu proveito pessoal. No item 3.32 do termo fiscal, em análise do fluxo financeiro da empresa noteira Descarte, que já tinha recebido 10 milhões da autuada, destinou ao senhor José Roberto as seguintes importâncias. A saída de recursos da conta corrente da empresa Descarte tem destinação diversa, sendo pulverizada para vários contribuintes. Todavia, algumas destinações de recursos se destacam das demais. 12% das saídas identificadas, 1,2 milhões, foram recebidas por José Roberto de Oliveira e sua cônjuge, Mônica Beatriz de Oliveira. Então, está lá os valores recebidos, José Roberto recebeu em sua conta, que é gerente de venda da Impacto, e a sua esposa, Mônica Beatriz de Oliveira. No item 3.4, em análise do fluxo financeiro da empresa noteiro Sérgio Mário Santana, todo o valor ingressado em sua conta corrente foi proveniente da Impacto. E dentre as saídas de recursos desta empresa, verificou-se que cerca de 28,34% das saídas identificadas, que corresponde a 2,97 milhões, tiveram como destino a empresa Cubera Indústria e Comércio de Plástico. Ou seja, uma empresa noteira destinando recursos para essa empresa Cubera. E diligências realizadas nesta empresa Cubera revelaram destinação de recursos ao senhor José Roberto. Então, na verdade, o José Roberto está recebendo recursos de Sérgio Mário Santana, que é uma empresa noteira. Diligências realizadas nesta empresa, então, revelaram destinação de recursos ao senhor José Roberto nas seguintes importâncias. 12,68% das saídas de recursos identificadas tiveram como destino José Roberto Oliveira e sua esposa Mônica Beatriz Oliveira. Esse percentual corresponde ao valor de 1,33 bilhões. Muito bem. Então, tem aqui quadrinho montado pela fiscalização, mostrando o recebimento de valor de José Roberto Oliveira e sua esposa. E tem aqui o quadro também, que esse quadrinho já tinha repetido, já tinha colocado lá no relatório, e que mostra aqui a destinação de Sérgio Mário Santana, 1,3 milhões para José Roberto Oliveira e Mônica Beatriz. Tudo departamento.
Não, aqui concluindo a fiscalização, pelas evidências já demonstradas, pode-se afirmar que a conta bancária da empresa Sérgio Mário Santana é titular da IMPAR. Muito bem. Então, o senhor José Roberto comprovadamente recebeu recurso dele e sua esposa. Né? Muito bem. Então, aqui a conclusão aqui. Ó. 22% das saídas identificadas de recursos das contas correntes Sérgio Mário Santana tiveram como destino pessoas ligadas ao esquema fraudulento. Estou aqui, né, como vocês estão acompanhando, na folha 70. Como pode-se observar no esquema no início desse subitem, uma parte desses recursos foi transferida para outras empresas pertencentes ao sócio da IMPAR e para o próprio sócio da empresa IMPAR. E a outra parte foi destinada à remuneração das pessoas que solicitaram a abertura das empresas noteiras, José Roberto e José. Muito bem. Então, eu entendo caracterizada a responsabilidade solidária de José Roberto de Oliveira, nos termos do artigo 135 CTN, que ele era gerente comercial, e também no inciso 1 do artigo 124 CTN, ambos artigos citados no termo verificado, termo fiscal. Há que se verificar se existe o interesse comum, requisito para o vínculo de solidariedade de que cuida o artigo 124, inciso 1. A expressão interesse comum, aqui a deve ser lida com o seu complemento na situação que constitui o fato gerador, exigindo para a aplicação dessa norma que as pessoas tenham relação direta com o fato gerador do tributo, ou seja, estejam juntas no polo passivo da relação jurídica tributária, da condição de produto. Há que se distingue o interesse comum da situação do interesse econômico, que une os participantes de um negócio jurídico. Né? A solidariedade tributária demanda como visto interesse comum na situação que configura o fato gerador do imposto, que no presente caso significa verificar sua existência no momento da aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda. Veja que este senhor recebeu valores expressivos pela sua participação no arranjo de empresas noteiras, ou seja, recebeu benefício financeiro decorrente dessa prática, conforme fartamente comprovado nos autos. Ou seja, tratou-se de uma remuneração por seus serviços. Por oportuno, eu cito aqui, porque por ser bem apropriado, comentários ao artigo 124 CTN, do Procurador da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional comentados, que é uma obra muito interessante. Os procuradores comentam artigos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional naquilo que se relaciona com aspectos tributários, sob a ótica da Fazenda Nacional. Todos os comentários são feitos por procuradores. Nesse caso, foi feito por Cristiano Consorte Zappellini, procurador da Fazenda Nacional. Então, diz aqui com muita propriedade. Do artigo 124, inciso 1 CTN, traz-se que, quando duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, estiverem ligadas por interesse comum dar-se-á solidariedade de fato. Dessa forma, como também diz o artigo 128, qualquer pessoa que esteja vinculada ao devedor é devedora solidária em relação ao crédito tributário. Muito bem. O fato, aqui, ó, com base no texto legislativo, em consonância com o artigo 2005 do Código Civil, das obrigações segundo o qual a solidariedade não se presume, por exemplo, é imprescindível para, no caso que fosse o redirecionamento de fiscal, que seja comprovado nos autos o interesse comum na situação configurador de fato gerador, ou que o devedor solidário tenha se beneficiado diretamente, que é o tal do interesse econômico da inadimplência tributária. Então, continuando aqui com o relato dele. O fato de o responsável indicado lograr proveito próprio, econômico, das situações que constituem os fatos geradores, das obrigações principais, revela, sim, o seu interesse comum naquela situação. Em outras palavras, o interesse comum a que alude o artigo 124 pode ser entendido como sendo o interesse comum em lograr proveito próprio daquele. Bom, continuando aqui com o meu relato. O senhor José Roberto de Oliveira, gerente comercial, participou do esquema fraudulento, cuidando de garimpar a empresa e tramar com terceiros a abertura de CNPJ para a empresa, que, em sua grande maioria, se prestava uma única finalidade:
ajudar a autuada em reiteradas manobras para a redução indevida de seu resultado tributário, sendo, inclusive, remunerado por tais serviços, de forma que veja tal conduta como submetida à norma do inciso 1 do artigo 120. Além de seu cargo de gerente, o remeter também ao disposto na norma do inciso 3º do artigo 35. Mais do que provado pela fiscalização nos autos processos, que, juntamente com a contribuinte autuada, o senhor José Roberto de Oliveira, gerente comercial da autuada, se prestou para a prática dos atos devidos da Fazenda Pública, da sociedade, contribuindo os tributos do seu sócio administrador. Esse senhor afirmou que receberam os R$ 875.655 pela prestação do serviço de empresa. Entretanto, apesar de intimada a comprovar tal recebimento, nada apresentou que respaldasse tal montante, e nem a que título. Pelo que consta nos autos, já destacados neste item sobre exame, é perfeitamente correta a conclusão da autoridade fiscal que se trataram de recursos recebidos pela sua ajuda no esquema fraudulento entre a autuada e as empresas, de fato, as empresas. Até a procuração tinha de uma delas, com amplos poderes de movimentação de valores em conta bancária. Assim como a reversa inaplicável invocar o artigo 112 do CTN, por não se ter nos autos nenhuma situação que possa se amoldar ao dispositivo no citado artigo. A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio dos atos cometidos que, em tese, configuram também ilícito penal. É o voto por negar provimento ao recurso voluntário de Zé Roberto de Oliveira. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Está acabando, viu, senhor presidente? Espero. É que são tantos recursos voluntários, né, senhor presidente? Mas tem que pagar o café para cada um aqui. Bom, então aqui do recurso de Mônica Beatriz Amaral. Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas alegações. A DRJ, aqui, que eu lembro que eu falei lá, né? Ela julgou pela procedência da impugnação, cancelando a atribuição de responsabilidade solidária, que foi, no caso, então, objeto de recurso de ofício. Bom, então, vendo aqui a motivação da sujeição passiva, no termo fiscal, ela diz aqui a fiscalização que a Mônica é cônjuge de José Roberto, esse José Roberto que a gente viu aí, gerente comercial, e sua dependente, conforme se a declaração de imposto de pessoa física. Muito bem. Então, ele diz aqui que não tem rendimento na declaração de imposto de pessoa física dela, que ela tem participação em uma única empresa lá, uma empresa lá, de que não tem nada a ver com isso aqui. Muito bem. Consultando-se, aqui, isto posto, então ele faz um apanhado aqui, mostrando que essa senhora aí não tem declarado recebimento de nada, praticamente nada. Isto posto, seria difícil explicar o porquê do recebimento de quase 2 milhões em suas contas bancárias. Essa senhora Mônica, como nós vimos aí, que era esposa de Zé Roberto, passou na conta bancária dela, cerca de 2 milhões. Recurso esse transferido para as empresas fantasmas, abertas, a pedido de seu marido, para o esquema fraudulento na empresa Impacto. Então, os valores recebidos por Mônica estão detalhados aqui no quadro abaixo. Então, Mônica foi creditado na conta de Mônica R$1.827.000, de conta bancária dela. Em virtude do alto valor recebido, a Mônica foi intimada a justificar o recebimento destes valores. Em contraste com as informações do sistema da Receita Federal, nos quais Mônica não participa de nenhum quadro societário empresarial e não tem qualquer vínculo empregatício, ela responde que os valores foram recebidos em virtude de operações comerciais realizadas com a empresa Impacto. Ela está dizendo isso. Ela está respondendo uma intimação, dizendo: esse recurso na minha conta corresponde a operações realizadas com a empresa Impacto. Bom, continuando aqui o relato fiscal. Frise bem que Mônica limitou-se a informar que os valores foram recebidos em virtude de operações comerciais. Porém, diz claro que não encaminhou documentos comprobatórios em virtude de pouco prazo concedido, blá, 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 blá. Em suma, não apresentou nenhum documento comprobatório. Ela simplesmente disse: olha, esse dinheiro na minha conta são de recebimentos da empresa Impacto.
A conta bancária é dela. Muito bem. Então, baseado nisso, a fiscalização a considerou uma responsável tributária com base no inciso 1 do artigo 124 do CTN. A DRJ, por sua vez, ela entendeu que o simples recebimento de tais pagamentos não teria o condão de colocar tal pessoa física no mesmo polo passivo da obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação dela da regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos do arbitramento. Observa claramente a utilização da impugnante como laranja de seu esposo, José Roberto de Oliveira, gerente comercial da Impar, dado que em nenhum momento houve indicação de sua participação nos atos praticados, uma vez que se constata pelas informações trazidas nos autos que o dinheiro não era dela. Bom, então, a DRJ entendeu que não há elemento suficiente para a identificação de uma eventual atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador, nem tampouco interesse jurídico, né, para a manutenção dessa senhora no rol de responsável solidário. Então, ela excluiu essa senhora do polo passivo. Bom, já está vendo o brilhante voto da DRJ, até então, brilhante voto, processo realmente muito extenso, mas nesse item eu penso em sentido diverso. Essa senhora recebia regularmente recursos financeiros em sua conta bancária, recursos que foram enviados por empresas noteiras, como destacado no termo fiscal. Então, reproduz aqui, no anexo 28, parte integrante do TVF, os valores ingressados na conta bancária dessa senhora. Então, diz aqui, o auditor mostra aqui, ó, constatamos que o contribuinte, Mônica Beatriz Amaral, recebeu os valores financeiros relacionados abaixo a partir das contas bancárias das empresas Descarte e Sérgio Mário Santana. Então, aqui, ó, relaciona aqui todos os valores aqui, ó, dezenas de valores aqui foram ingressados na conta de Mônica. Duas empresas noteiras. Aqui está o anexo da fiscalização. E aqui ele resume os valores que ela recebeu dessas duas empresas. R$1.827.000 na sua conta bancária. Ela foi intimada para explicar a origem de documentos, o que ela afirmou. Então, ela tem aqui, eu reproduzi aqui o termo que ela afirmou lá, que está lá no anexo. A Mônica Beatriz, ela afirmou o seguinte. Os valores financeiros que circularam na conta bancária, na conta corrente da contribuinte, originários das contas bancárias das pessoas jurídicas acima, correspondem a pagamentos por conta e ordem em operações comerciais da empresa Impacto Sistema de Limpeza e Descartável. Então, ela está reconhecendo, ela está afirmando. Isso aqui são pagamentos para a Impacto, decorrente daquelas situação lá daquelas empresas noteiras, aquelas duas empresas noteiras. Bom, e diz que não conseguiu localizar os documentos, né? Ninguém consegue, na verdade, ninguém consegue localizar nada, ninguém consegue apresentar documento de nada. Né? Como visto, a DRJ diz que essa senhora seria uma pessoa laranja. Eu não acho que seja uma laranja. Como visto, eu entendo não se tratar de uma laranja, como afirmado pela decisão de piso. Essa senhora reconhece que os recursos em sua conta bancária são provenientes de operações da recorrente, ou seja, de suas operações com empresas comprovadamente noteiras, conforme fartamente demonstrado pelo fiscal. Pode-se perfeitamente inferir que tal pessoa está recebendo recursos decorrente de participação no esquema fraudulento à vista e desbaratado pela fiscalização, ou seja, notório seu interesse econômico nas operações. Correta, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária desta senhora, conforme assentado no termo fiscal, e com base no inciso 124 CTN. Então, eu reproduzo aqui, o mesmo entendimento lá daquela obra, eu trago para cá, que é aplicável aqui também. Então, nesse item, eu estou votando para dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo essa responsabilidade solidária de Mônica Beatriz. Bom, do recurso de Cotia Paper, tem a motivação fiscal aqui, que essa é uma empresa noteira, o senhor Fernando Mantovani é um sócio, né?
que eles receberam, a empresa recebeu 1 milhão de contas bancárias de empresas fantasma, após intimada a comprovar se recebendo os valores, falou que era decorrente de operações comerciais com impacto, mas não traz documento também. Ressalta-se que a empresa Cotia Paper pertence à família Mantovani, né? Então, não há comprovação de nada dessas transferências entre impacto e essa empresa. Foi considerado também responsável solidário, com base no inciso 1 de 124 CT. Então, concluo aqui. Apesar de que a empresa Cotia não estava no rol das empresas tidas como inexistentes de fato, as empresas noteiras, ocorre que esta empresa recebeu recursos de 2 empresas tidas como noteiras. Situação que me parece crível concluir que estão diante de uma dança de recursos oriundos do esquema fraudulento entre empresas de mesmo sócio ou de familiares próximos, o que permite atribuir a esta empresa a responsabilidade solidária que alude ao artigo. É o que basta para decidir. Foi mantida a multa qualificada, então é mantida para os responsáveis solidários também. Com relação à empresa Projecta Construtora, né, a DRJ manteve a responsabilidade solidária. Então, essa Projecta Construtora também recebeu recursos de empresas noteiras, que tem como sócio Fernando Mantovani, né, que é o sócio da Impacto. Muito bem. O intimada disse que tratava de operações comerciais com a empresa Impacto, né? Então, ocorre que não encaminhou nenhuma documentação dessas transferências, né? Então, foi enquadrada também como responsável tributário, com base no inciso 1, 104 CT. Consta nos autos, aqui já é o bom, né? Que o AR relativo à ciência do acordo da DRJ foi devolvido, tendo a empresa sido intimada via edital. Então, tem aqui o número do edital. Ah, tá, estou reproduzindo aqui porque ela apresentou recurso voluntário, agora que eu tinha dito para os senhores que uma delas parece que o recurso voluntário não tinha sido aceito, não consigo ver se é essa aqui. Então, estou reproduzindo o edital aqui e tal. Ah, exatamente, exatamente. Então, tem aqui, ó. Da empresa Projecta, a DRJ manteve a responsabilidade solidária, aí eu reproduzi aqui a sujeição passiva, tá? Aí eu trouxe aqui o AR relativo ao acordo da DRJ e a intimação via edital, mostrando que não consta aqui recurso voluntário apresentado por esta empresa, tá? Apesar dela ter sido arrolada no polo passivo. Só botei isso para demonstrar que não houve recurso voluntário. Na empresa BVG Holding, a DRJ manteve a responsabilidade solidária. Fernando Mantovani também foi presidente dessa empresa. Então, aqui tinha uma venda de imóveis também, e que essa empresa aqui, a empresa Dantas, foi intimada a justificar o recebimento de 245 mil no ano de 2004 da empresa Fantasma Sérgio. Ela disse que foram recebidos, foi decorrente de uma venda de 2 lotes de imóveis para a empresa BVG. Muito bem. Pelo esquema acima, é possível verificar o beneficiamento da empresa BVG através do esquema fraudulento em questão. A empresa foi intimada a justificar a aquisição dos imóveis utilizando recursos financeiros provenientes das contas bancárias da empresa. Em sua resposta, a empresa BVG declara que o pagamento foi realizado por conta e ordem do próprio Fernando Mantovani. Então, aqui, a fiscalização monta aqui o gráficozinho, então, onde se percebe que o Fernando Mantovani utilizou outro esquema fraudulento para beneficiamento tanto das pessoas jurídicas, das pessoas físicas pertencentes à sua família, quanto de outras empresas, controladas pelo seu núcleo familiar. Então, está aqui, mostra a empresa dando dinheiro para Dantas Simões, Dantas Simões comprando imóvel da BVG, que é de Fernando Mantovani. Muito bem. Foi rolado também no inciso 1 de 124 CT. Bom, em condições normais, claro que apenas a existência de um sócio em uma empresa e o mesmo ser sócio em outra empresa com gráfico tributário não serve, sem robustas provas, para se atestar um eventual vínculo entre as empresas e as situações que remetam ao disposto da norma no inciso 1 do artigo 124 CTN. Isto se apega, de certa maneira, recorrente quando, após argumentar que a apuração da fiscalização não se enquadraria no citado artigo do CTN, para fim de lhe atribuir uma eventual responsabilidade solidária. Reitera que é uma empresa que atua em atividade de administração de bens de próprios e participação em outras sociedades, onde arremata
que, como a recorrente não atua no setor produtivo, revela-se impossível a sua participação nas infrações que a federação alega terem sido praticadas pela empresa. Realmente, isto faria um certo sentido se não fosse pelo fato de que uma empresa inexistente, de fato, uma empresa noteira, no caso a Sérgio Mário Santana da ME, transferiu recursos para a Dantas Simões Construtoras, a incorporadora, em contrapartida da aquisição de 2 imóveis vendidos por esta empresa para a BVG Holding, o que me soa crível que a recorrente está se beneficiando do esquema fraudulento que já foi exaustivamente aqui demonstrado e com base no termo fiscal. É inegável que a BVG está desempenhando algum papel no esquema fraudulento desbaratado neste feito. A sua conduta evidencia a existência de confusão patrimonial entre ela e a autuada. Afinal, a constatação da inexistência da empresa Sérgio Mário Santana, que, como demonstrado nos autos, só vendia para a autuada, nos permite concluir que os recursos utilizados na aquisição dos imóveis partiram da própria. Por sua oportuna, eu cito comentários aqui da mesma obra que eu já citei anteriormente, quando ele diz aqui: essa espécie de solidariedade do inciso 1 do artigo 124 também é aplicável quando se visualizarem confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízos a credores. Nesse caso, a responsabilidade tributária estende-se aos integrantes do conglomerado envolvidos nas práticas anteriormente mencionadas, tanto pela desconsideração da pessoa jurídica, em virtude de finalidade ou confusão patrimonial, quanto pela existência de interesse comum na situação constitucional. Portanto, concluo, com base nos motivos de fato sustentados pela autoridade fiscal, apontados no termo fiscal, entendo estar caracterizada a circunstância a que alude o inciso 1 do artigo 124 CT, demonstrada assim a premissa juridicamente inafastável para se concretizar a hipótese de solidariedade tributária, qual seja o interesse comum quanto à situação que constitui fragilidade das ações. É o que basta para decidir. Então, senhor presidente, estou mantendo aqui também como responsável solidário. Opa, conclusão geral. Então, senhor presidente, eu oriento meu voto aqui para dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo a responsabilidade solidária de Mônica Beatriz. Dar provimento ao recurso voluntário de Breno Santos Mantovani, excluído do polo passivo da ocupação responsável, e negar provimento ao recurso da voluntária, negar provimento ao recurso voluntário da recorrente e dos demais responsáveis solidários. Senhor presidente, senhor desculpe eu ter passado aí o horário, mas eu não vi outra maneira, senhor presidente, porque eles ficam trazendo uma série de argumentações, além de que a fiscalização cometeu um excesso de provas, senhor presidente. E nós estamos diante de um excesso de provas trazidas nos autos, então que motiva ainda mais a entrar em mais detalhes. Então, senhor presidente, esse é o seu voto final. Ainda bem que o senhor tem um fôlego de atleta, né, doutor Camerano? Ô, senhor presidente, eu lembro brincadeira só com água mesmo. Que realmente o senhor cumpriu galhardamente a sua missão de falar durante aí mais de 1h30, né? Sem parar praticamente, né? O tênis é muito extenso, né? O seu histórico de atleta ele favoreceu desta feita, é verdade? Obrigado. Muito bem. Os senhores têm alguma dúvida não, em relação ao voto do conselheiro Camerano? Está aberta a discussão. Não havendo nenhuma dúvida, passemos à votação. Doutor Daniel, suas considerações. Presidente, parabenizando o relator pelo voto completo, né, e muito bem fundamentado, ele enfrentou todas as razões de forma correta, ao meu ver, excluiu aqui a responsabilidade do Breno Mantovani, apesar de que, pelo conjunto da obra, a gente acredita que ele também esteja envolvido, só que numa situação em que ele não é sócio administrador, tem uma participação pequena, os indícios de prova trazidos pelo auditor foram muito superficiais para atestar a responsabilização solidária dele. Exatamente. Diferente da outra Mônica, né? Então, realmente eu acho que a solução adequada é acompanhar o relator. Doutor Carlos André.
também acompanho o relator, dando os parabéns pelo voto muito detalhado, muito completo, nos deixa muito tranquilos para votar, né? Eu até, assim, acho que a fiscalização fez um bom trabalho nesse trabalho de auditoria, né? O que facilita muito. Eu só não consegui compreender porque que não houve o lançamento do imposto de renda retido na fonte, que os valores foram pagos, né, a empresas inexistentes de fato, isso está muito evidente, né, toda a fraude, e esses valores vão parar, em grande medida, de forma comprovada, nas mãos dos próprios perpetradores da fraude. Né? Eu fiquei olhando, inclusive, é uma pena porque já decaiu, né? Uhum. Mas, novamente, eu voto com o relator e dando os parabéns aí pelo voto. Obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Parabenizo pelo voto e pela disposição dessa 1h30, né, nesse detalhamento todo aí, nessa cuidado em trazer esses detalhes para que a gente possa decidir. Acompanho, parabenizo. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator e também parabenizo pelo extenso e detalhado voto. Também voto com o relator, doutor Camerano, parabenizando pelo excelente voto, né, que guardaria aqui com carinho para fazer algumas consultas pontuais, né? E assim, destacando o trabalho, né? O trabalho que foi desempenhado aqui para trazer para a gente as informações o mais detalhadas e fidedignas possível, para que a gente, como disse o doutor Carlos André, pudesse decidir com tranquilidade. Tá bom? Parabéns. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso de ofício para restabelecer a responsabilidade solidária de Mônica Beatriz Amaral, dar provimento ao recurso voluntário de Breno Santos Mantovani, para excluí-lo do polo passivo da autuação, como responsável solidário, e negar provimento ao recurso voluntário da recorrente e dos demais responsáveis solidários. Ok? O item 2, o senhor quer uns 2 minutinhos para tomar um café? Não, senhor, eu prefiro já ir direto, se ninguém se opuser. Então tá bom, vamos direto então, item 2. Muito bem, como nós vimos aqui, presidente, esse lançamento aqui contemplou o ano calendário 2013 2014, certo? A gente vai para o outro, então, outro lançamento, nós vamos ver que é o ano calendário, se eu não me engano, de 2013. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui. É porque é o recurso de ofício, porque a fiscalização fez um lançamento aqui, ao mesmo ano desse processo que nós acabamos de ver, onde, se não me engano, 2013. E eles apuraram lá umas notas fiscais, apuraram uns outros custos lá, e glosaram os custos e tributaram e utilizaram o regime de apuração pela regras do lucro real. Esse é o ponto. Aqui, 2013. Ou seja, a administração faz o arbitramento do lucro da empresa no ano de 2013 2014. Aí vai posteriormente, foi depois desse lançamento aqui, foi depois do lançamento do arbitramento, fizeram uma fiscalização, não sei se, agora não me lembro se são os mesmos, e lançaram em 2013 lá uma glosa de custo lá pela regra do lucro real, o que não podemos ter 2 regimes de apuração relativamente ao mesmo ano, né, presidente? É uma coisa, ó. Então, a DRJ, ela diz aqui, ó, isso aqui é uma outra empresa que eles notaram aí, que parece que ficou
que for fora daquele lançamento, nós fizeram aqui, só que fizeram para o lucro real. E aí a DRJ aqui, ela diz aqui o seguinte, ó, a própria contribuinte impacto, ela pega isso na nulidade do lançamento, período já auditado, né, e foi lançado em alta inflações anteriores, mediante habitamento do lucro. Então, vamos aqui no voto da DRJ. Aqui o voto da DRJ diz o seguinte. Seria constatado que a impugnância de destinatário de notas fiscais inidôneas emitidas por empresa inexistente. Aí dá lá falando aqui. Muito bem. Então, está trazendo todo o relatório aqui do outro processo. Dizendo que naquele outro processo foi mantido o lançamento, usando o calendário 2013 2014, né? Então, diz aqui, não é possível, portanto, admitirem outra exigência fiscal formulada posteriormente ao lançamento formalizado no PAF, final de 2017-52, que era aquele que nós vimos agora, que para o mesmo ano calendário, no caso 2013, se considere outras formas de tributação para a construção dos créditos de RPJ e condição social, com base em glosa de despesas da apuração do resultado e em glosa de crédito pelo regime não cumulativo, próprias da tributação pelo lucro real. Totalmente compatíveis com o lucro arbitrado, que foi considerado o mesmo período de apuração naquele outro processo. Então, ela cancelou o lançamento. Foi isso que aconteceu. Ó, ela cata a preliminar trazida, né? E exonera em sua totalidade o crédito tributário. Né? Então, aqui, ó. Então, esse processo aqui é o recurso de ofício, só recurso de ofício, não tem mais nada. Porque ela exonerou todo o crédito tributário. Bom, preenchi os requisitos de administração do recurso de ofício dele, conheço, que é um pouco acima de 2.500.000, né? A decisão de piso não merece reparo, uma vez que uma pessoa jurídica não pode ter, para um mesmo fato gerador, dois regimes de apuração de tributos, no caso de imposto de renda. A empresa já foi autuada em momento anterior ao auto de infração do presente processo, ocasião em que teve seu lucro arbitrado, usando o calendário de 2013 e 2014. Ora julgado nessa sessão de julgamento, por meio do acordo número tal, que depois eu vou colocar aí. Agora, em outro procedimento fiscal contra a mesma empresa, e relativamente a fato gerador ocorrido também no ano de 2013, foi tributada pelo lucro real, apuração trimestral, procedimento que não se pode aceitar, sob pena de termos dois regimes de tributação incidentes sobre o mesmo fato gerador. Né? A administração tributária já se manifestou anteriormente, determinando que o resultado tributário da empresa, no ano de 2013, deveria ser apurado sobre a regra do lucro arbitrado, procedimento que não foi alterado em apreciação de instância nem por parte desse colegiado. Então, só reproduzir aqui a conclusão da DRJ, senhor presidente, estou negando o provimento ao recurso de ofício. Esse é o voto. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Eu vou dar 2 minutinhos para a gente tomar um cafezinho rápido, tá? E a gente retorna em seguida. Apoio, por gentileza, pode interromper a gravação? Gravação encerrada, presidente. Só aguardem ali, tá, gente?